Histórias que emocionam, resgates que transformam e pessoas que dedicam a vida para fazer a diferença. Está começando mais um Petcast Viva Bicho. E antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse episódio com alguém que ama animais e acredita que eles podem transformar vidas. Hoje vamos conhecer um trabalho que muda vidas todos os dias. Enquanto muita gente vê um cachorro apenas como companhia, existem cães preparados para devolver liberdade, autonomia, segurança para pessoas cegas e com baixa visão. Por trás disso existe um trabalho emocionante cheio de dedicação, conexão e propósito. E é para conversar com a gente sobre esse universo, nossa convidada de hoje, Alessandra Santos, psicóloga e voluntária da escola Ellen Keller. Ela iniciou sua trajetória como voluntária socializadora e hoje é tutora do Honey, um cão de serviço assistido por animais. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Petcast Viva Bicho. Muito obrigada, prazer estar aqui representando a Escola de Cão Guia Ellen Keller. Para começar, quem é a Alessandra fora da profissão? Eu sou psicóloga de formação, atuo na área de recursos humanos, atuei durante muito tempo na área de recursos humanos, na área hospitalar, na área de logística e sempre estive envolvida na causa de pessoas com deficiência e, inclusive, pessoas cegas. Conta um pouquinho para nós essa história que estava contando ali desse trabalho de RH, onde tudo começou com essa conexão aí com os animais dentro da escola. Sim. Eu fui socializadora de um cão-guia chamado Baruque entre 2015 e 2016. Ele é um cão do Instituto Federal Catarinense, que é uma outra instituição aqui em Santa Catarina, que atua na formação de cão-guia. E depois eu fui socializadora de um outro cão da escola, Ellen Keller. Depois disso, eu adotei o Honey, que agora está comigo fazendo um trabalho de serviços assistidos por animais. Então, só para falar dos cães, né, em que eu tive a possibilidade de acompanhar. Mas o que a gente estava conversando é que eu, trabalhando na área de recursos humanos, eu sempre estive envolvida com a inclusão de pessoas com deficiência, por ser na área de RH, sempre é esse departamento que tem a responsabilidade de conduzir a inclusão. Existe uma lei que determina que as empresas têm uma quantidade de pessoas com deficiência no seu quadro, mas só contratar é diferente de incluir. Então, nesse processo de inclusão, eu tive contato com a primeira pessoa cega com quem eu trabalhei, que foi em 2008. Ela era uma jovem aprendiz, o nome dela é Kátia, e ela iniciou um trabalho conosco, e eu lembro que a gente dizia assim: olha, nós vamos aprender como faz a inclusão de uma pessoa cega. E aí aprendemos muito com ela, de todas as maneiras que ela tinha de fazer o trabalho. Depois de um tempo, ela recebeu um cão-guia da escola Ellen Keller, e aí o que nós costumávamos dizer lá na empresa era que fizemos a inclusão da Kátia, agora vamos precisar fazer a inclusão do Max, que era o cão dela. Depois dela, na empresa que eu trabalhava, nós fizemos a contratação de outras pessoas cegas, com ou sem cão-guia. Então, por isso que eu sempre tive envolvida e foi daí que veio a proximidade com a escola. E como é que foi esse processo vocês contrataram a... como A é- primeira pessoa, Isso, como é que era o aham. nome dela mesmo? A Kátia, né? Vocês contrataram a Kátia e depois vocês que foram atrás de conseguir o cachorro para ela? Não, ela já estava na fila. Ah, já. Isso, porque existe um processo. Foi ela que contou então disso para vocês? Sim. Que ela estava fazendo isso? Isso. Existe um processo de inscrição, né? A pessoa com cegueira total ou baixa visão faz inscrição nas instituições que formam cão-guia, e ela estava na fila, ela tinha sido selecionada, estava em processo de adaptação. Então, quando ela recebeu o cão, ela ficou um período na escola para fazer essa adaptação com o cão, e depois, quando ela retornou ao trabalho, o instrutor, o treinador do cão-guia, fazia visitas periódicas e nos ensinava, né, nós que trabalhávamos lá, tudo que era possível ou não permitido fazer com o cão. Então, recebemos palestras, fizemos palestras para que as pessoas não tocassem no cão, porque essa é a principal questão. Enquanto o cão está em trabalho, ele não pode Deu ser uma diferença. tocado. Isso, para que ele não
se assuste, para que ele não se distraia e ele não coloque em risco a pessoa cega, né, o condutor daquele cão-guia, o usuário do cão-guia. Nossa, que legal. Então, vamos, que eu não posso dizer? A pessoa, foi um treinador do instituto que foi lá no trabalho para poder fazer essa palestra para vocês, ou foi vocês que foram até o instituto para poder participar dessa palestra? Como é que funcionou isso? Porque acho interessante essa parte, por exemplo, assim, como é que foi esse passo a passo, né? É interessante saber para passar para o pessoal que está nos assistindo e eles entender toda essa parte de, como você falou também, a hora que ele está em trabalho e quando ele não está em trabalho, né? Tudo isso vocês aprenderam na palestra que o cara foi na empresa para dar ou vocês que foram até o instituto para participar dessa palestra? Sim, durante o processo de adaptação da pessoa cega com o cão-guia, o treinador da escola, É treinador. da escola, Aham. né, da escola Ellen Keller, ele participa da vida dessa pessoa. Ele fica um período, né, Ah, diariamente. Então, lá, né, nesse período que eu estou falando, lá em 2008, era, isso. era um treinador. Então, ele fazia o acompanhamento dela, da casa até o trabalho. Essa é uma parte da Uhum. adaptação do cão, né? O cão Hum, foi treinado antes, né? E quando faz o encontro entre a pessoa e o cão vai precisar aprender quais são as rotinas daquela pessoa. uhum, Então, a saída da casa para o trabalho, da casa para a escola, da casa para o supermercado. Então, durante um período intensivo, o treinador da escola de cão-guia acompanha essa pessoa. Então, ele esteve, né, na empresa que eu trabalhava durante muitos dias também para conhecer o espaço que aquela pessoa ia trabalhar e explicar para o cão, né? O cão que teria que aprender quais eram os uhum, caminhos. E nisso, eu e a equipe que trabalhava lá nos preparamos para organizar palestras e campanhas de comunicação para, para os demais trabalhadores da uhum, empresa, para a equipe aprender o uhum. que podia e não podia fazer com cão-guia, o que era um cão-guia. Então, foi a primeira inclusão que eu Isso, tive daí no contato. caso essa parte dela já saiu de você mesmo, né, não foi esse em 2008, dessa Érica, né, foi da escola Ellen Keller esse cachorro? Isso, Ah, isso, então isso, já a era. escola Ellen Keller tem bastante tempo então, né? Tem bastante tempo. A escola começou no ano 2000 em Florianópolis, teve um período lá e depois se mudou para Balneário Camboriú em 2008. Ah, bem Então legal. foi bem nesse período. Esse cão Uhum. que eu falei foi a primeira entrega de cão-guia da escola. O Aqui em primeiro Balneário de treinamento e a primeira entrega de cão-guia da escola aqui em Balneário Camboriú. E aí, é nisso que a gente quer chegar, né? Eh você daí fez esse acompanhamento dessa moça, se apaixonou por isso, conheceu a escola Ellen Keller, e daí você se tornou voluntária, como é que daí, começou a tua, vamos dizer, a tua carreira, a tua jornada, né, dentro da escola? Vamos lá, demorou um pouquinho, porque neste período, né, de 2008, né, você falou se apaixonou, né? Eu entendi a importância de Muito um importante, né? cão-guia para uma pessoa cega, né? Eu tinha uma proximidade, né, bastante grande. Essa pessoa que eu falei trabalhava na minha equipe do RH, então eu entendi a importância do cão-guia e isso, para mim, me ajudou a aumentar a quantidade de ações que nós tínhamos lá na empresa com relação à inclusão de pessoas com deficiência, né? Chegou um momento em que eu pensei: o que que eu faço para a inclusão de pessoas com deficiência que não seja só falar sobre? Então, foi aí que eu me inscrevi para ser socializadora de um cão-guia. Então, demorou um pouquinho, Hum, né? Mas eu queria também participar desse processo de inclusão de forma ativa. Então, eu que tinha um cargo de gestão de RH numa grande empresa, tinha uma visibilidade, eu entendi que eu poderia uhum. auxiliar bastante nessa causa. E que foi verdade. Eu ia a eventos, eu viajei, ele foi à pós-graduação comigo. Foi amor à primeira Então, vista. foi.
E eu entendi que eu estava cumprindo um Hum. papel ali que eu poderia. Eu usei a minha visibilidade para poder auxiliar também na causa Uhum. de formação de um cão-guia e de inclusão das pessoas com deficiência. E é isso que eu queria perguntar também. Como é que funciona, esse, A formação não, como é que tu fala? Socialização? Que é essa parte em que vocês, vamos pegar no começo, né, o animalzinho ele fica os 45 dias ali, eu acho que com a mãe, né, que é pra poder ter a amamentação, depois desses 45 dias, ele vai para a socialização? É socialização, que no caso são essas pessoas que se cadastram, né, eh, qualquer pessoa pode se cadastrar, como é que funciona isso e como que é esse processo? Você pode explicar para nós melhor? as escolas, né, a escola de cão-guia e outras escolas sempre têm um processo de os cães nascem na escola, então existem as mães e os pais, né, as matrizes e os reprodutores, que são tratados na escola com veterinários, né, eles também estão com famílias socializadoras, e no momento que esses cães nascem na escola, tem todo o apoio veterinário, toda a orientação, né, dos veterinários. Conforme eles vão crescendo, eles já são estimulados, eles já têm um contato com muitas coisas diferentes. Existe um espaço em que os cães passam por caixa, Desses 45 escada, dias? enquanto eles são pequenininhos, Uhum. para que eles já Lá na sejam escola mesmo daí, né? estimulados na escola, Uhum. para que eles não tenham medo de barulho, de vento, de coisas que eles precisam ultrapassar. Hum. Então, depois que eles estão prontos para ser entregues para a família socializadora, Uhum. as famílias são, né, agora eu vou fazer um recorte ali. É Isso. um trabalho voluntário, as famílias se cadastram E na para quem escola. tá vendo e quer se cadastrar, como é que faz daí? Deixa eu, aham, Ah, já vou te explicar. Então, beleza. a família se cadastra, passa por um processo seletivo também, né? Uhum. Existem critérios, e essa família vai ficar um ano com esse cão. E o nosso objetivo, como família socializadora, é apresentar o mundo para o cão. É levar o cão num shopping, na escola, no trabalho, numa viagem de ônibus, de avião. Esse é o Hum. nosso trabalho. E também passar por situações desconfortáveis que o cego também vai passar. Então, o que a gente faz é acostumar o mundo com a existência de cão-guia. E como a pessoa faz para se cadastrar, né? Vai entrar no site da escola Ellen Keller. Vamos deixar aí nos card aqui embaixo aqui, se você quiser entrar para se cadastrar, né. Isso é da escola Ellen Keller, vai preencher um formulário, vai receber um contato de alguém, né, de um dos treinadores ou de alguém da nossa equipe, tem um outro psicólogo, vai passar por uma entrevista, porque essa pessoa precisa primeiro gostar de cão, ter condições na sua casa para receber o cão, porque ele não é um cão de quintal, ele é um cão que vai ficar dentro da casa. Hum. Todas as pessoas da casa precisam gostar de um cão, porque se alguém não gosta, a chance desse cão ser maltratado, ela existe. Ah, tem. Então, existe essas condições. A pessoa não vai ter despesa com o cão, porque a ração, vacina, veterinário, tudo que é necessário para a A escola vai existência do dar. cão, a escola provê, porque esse cão é da escola. Ele Uhum. fica um período conosco, com a família socializadora, e ele não perde o vínculo com a escola, porque frequentemente a família socializadora vai até a escola em alguns eventos, Tem ou o encontros? treinador vai até a casa para saber como é que está Hum. o cão. Nós também recebemos um treinamento para treinar o cão. São coisas simples, mas são importantes. Do cão aprender a ficar comportadinho, como o Honey tá aqui, ó, É, o Honey embaixo. tá aqui e ninguém sabe que ele tá aqui, Aham, tá né. aqui, comportadinho. Ele entrar nos lugares e ele não vai correr, ele não vai morder as pessoas. Eles usam uma capinha de identificação de cão em socialização. E quando ele tá com aquele cão, com essa capinha, a gente não permite ninguém mexer com o cão. Uhum. Quando a gente tira a capinha, pode. Então, logo, logo o cão aprende. Então, quando a gente começa a tirar a capinha, eles já sabem, eles já balançam o rabinho. Ele já sabe, então, quando ele tá no descanso e quando ele tá no Isso. trabalho. Então, é um aprendizado para o cão e para a sociedade. Uhum. É comum
as pessoas só saberem o que é um cão-guia e que não pode mexer quando ele tiver a capinha, quando eles encontram alguém. E aí, quando a pessoa cega tiver com o cão, a sociedade já está preparada. Esse, Uhum. esse é o nosso. Então, para você que está em casa aí nos ouvindo, se você encontrar um cão guia na rua que ele tiver com a capinha, não passa a mão nele, que ele está trabalhando. E outra coisa, você falou também aqui para nós, você acabou de nos dizer que frequenta lugares, Sim, shopping, farmácia, até mesmo hospitais, né? sim, Eles não são barrados, porque existe alguma lei, alguma coisa que diz que como ele está em treinamento, porque um cego pode precisar ir no hospital, né? Então, se ele está com o cachorro ali, o cachorro também vai entrar com ele, né? Então, existe alguma lei, alguma coisa que fale sobre isso, sim, que eles não podem proibir a pessoa de entrar com o cachorro? sim. Existe uma lei que permite que o treinador, o socializador e a pessoa cega entrem com o cão-guia em todos os lugares públicos e privados. As exceções são lugares de manipulação de alimentos e lugares de isolamento e lugares estéreis. Ou seja, o lugar de manipulação de alimentos num restaurante não é o salão das Uhum. mesas, é na Da cozinha. cozinha, aham, Então, o certo. cão pode frequentar o salão, Uhum. né? Dentro de um hospital, o cão vai frequentar as alas, ele não vai ao centro cirúrgico, ele não vai na UTI, ele não vai nas alas de isolamento. Ah, é importante saber disso, né? Porém, o desconhecimento é muito grande. Então, famílias socializadoras e pessoas cegas passam por muitas situações de constrangimento, de precisar chamar a polícia para que seus direitos sejam atendidos. E esse período ali, que é um ano, né? É aproximadamente um ano. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, isso vai Isso. depender do comportamento do animal? Vai depender das condições do treinamento. Hum. E o que que ele aprende nesses treinamentos, assim? Tipo, por exemplo, né, eu tô lá com um cachorro lá em casa lá de vocês, né, de repente ou uma ligação, alguma coisa: "Olha, tal dia vai ter um treinamento ou uma socialização e eu tenho que comparecer lá". Mais ou menos o que que a gente aprende daí nesse dia que, né, eu vou lá nesse dia, o que que eu vou aprender lá? Eu levo o cachorro, alguma coisa eu vou aprender no caso, né? Vai aprender o tempo inteiro. Desde quando recebeu o cão, passou pelo processo seletivo, está Uhum. apto a ser uma família socializadora, recebeu o cão, vai receber o cão com todo um enxoval dele, assim como tem o bebê. Tem uma caixa de transporte, que é a caixa onde ele vai dormir, comida, o material de higiene dele, a capinha de socializador, vai receber informações de como é que faz com o cão quando for sair, Um como é que um faz com o manual de cão instrução. quando ele empacar, porque o cachorro empaca, como é que faz para dar comida, para dar água, a comida também Tem um horário certo. tem horário certo, tem um ritual, tem uma maneira certa, como é que faz para ele subir escada, descer escada, como é que faz quando o cão for, né, bem no início, pequenininho, ele vai querer brincar. Uhum, A palavra que a gente mais diz no começo é não, para que ele aprenda que ele não pode fazer aquilo, uhum. né. E aí com frequência o treinador vai na sua casa, você vai na escola, é constante, como se fosse um curso que você faz, que você vai 2 vezes por semana, uma vez por semana, não é eventual, é Hum, frequente. Essa presença do treinador é frequente. hum. E tem alguma história, assim, que te marcou muito, de uma adoção, assim, de um cachorro que você socializou, da entrega, teve alguma delas que marcou muito você? Acho que a primeira entrega de cão guia que eu vi, que foi da Kátia, que é a pessoa que trabalhou comigo, eu foi 2008 e eu ainda lembro que foi, né, foi um evento, e aí eu lembro do processo de entrega, né, o dia da cerimônia, a socializadora, vem e faz a entrega simbólica, porque né, o cão já estava com ela. Mas eu lembro que quando o Max viu a socializadora dele, mesmo ele com o arreio, com toda a roupa já de cão-guia, o rabinho dele, assim, ficou muito feliz. Ou seja, ele lembrava dela,
né, por mais que ele estava longe dela um período, ele lembrava, ficou feliz com, aquele É. Hum. reencontro, né. E para aquela pessoa que recebeu, não foi só ela, foram 3 cães que foram entregues. E para aquela pessoa foi importantíssimo. E enquanto eu estava em socialização, das vezes que eu viajei e que quando eu encontrava uma pessoa cega, eu me aproximava e contava que eu era socializadora de um cão-guia. E eu sempre recebia, um agradecimento. As pessoas, sempre falavam isso, o quanto é importante, que alguém faça a socialização de um cão-guia para que ele se forme e para que ele seja entregue para uma pessoa cega. Tem uma brincadeira, né, que a gente faz nesse meio, que é dizer que cão-guia não dá em árvore. Infelizmente, ele não dá em árvore. Então, é preciso que ele nasça, seja treinado, tenha adaptação para depois ele ser entregue para uma pessoa cega. E faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. E então, e é um gasto alto também, né? Sim, Porque, tanto ali como você chama ali a matriz, né, a mãe e o pai, vamos assim dizer, né, eh, esse processo de gestação ele tem um alto custo, é de risco também, né, porque tem um risco da gravidez da cachorra, né, e esse cuidado, né, porque é um cuidado especial que tem, né, que a gente vê às vezes, assim, as pessoas são contra, nós como ONG, né, desse negócio de reprodução, de venda de animal, só que no caso de vocês é um trabalho bonito, né, essencial, não é nem que ele não fosse bonito, ele é extremamente essencial, né, e por ser essencial ele ainda se torna tão bonito que, né, ouvir essas histórias que nem você contou da Kátia. Kátia, é bem tocante, dá pra ver até que você parece que se emocionou numa parte ali, porque eu vejo por mim na ONG quando a gente consegue adotar um cachorro e a pessoa, tipo, cria um vínculo com o cachorro, quando a pessoa compartilha vídeo com a gente se emociona bastante, né, porque a gente sabe que aquele cachorro não vai mais voltar para o abrigo, né. Eh, e é lindo isso, né, agradeço muito esse trabalho lindo que você faz, né, mas eu ainda queria perguntar também, assim, o que você sente, sobre o cachorro, assim, tu entende que, por exemplo, assim, você acha que a gente tem muito que aprender ainda com os cachorros? Essa parte de socialização te transformou em uma pessoa diferente depois que você começou a ser uma socializadora? Ou você só entendeu de que, tipo assim, poxa, eu sempre fui assim e esse cachorro só mostrou que é esse mesmo caminho que eu devo seguir? É, uma coisa que me chamava atenção é que as pessoas sempre me perguntavam: "Como é que você vai fazer para devolver?". E a minha resposta sempre era: "Ele não é meu, então não tem isso de devolver, né. O cão pertence à escola, eu estou fazendo um trabalho temporário na escola e depois ele volta para a escola". E o objetivo de eu estar com esse cão é que ele faça a vida de uma pessoa cega diferente, né, porque quando uma pessoa cega está com uma bengala na rua, ela afasta, as pessoas têm medo de levar, né, uma Uhum, bengalada. E quando está com um cão-guia, as pessoas se aproximam do cão, pergunta quem é o cão, né, e aí a socialização da pessoa cega após o cão-guia muda completamente. Isso aconteceu comigo quando eu era socializadora. Eu sempre fui, não é, uma pessoa mais quieta, introvertida. Eu fazia uma pós-graduação e sempre fui, né, mais quieta, assim. E eu lembro que quando eu comecei a ir com o Baruch, que era o cão que eu socializava, eu passei a conversar mais com as pessoas, porque as pessoas vinham, perguntavam do querem cão, saber, né. e isso, então, isso acontece, né, com a pessoa cega. E o cão que eu socializei, infelizmente, ele não pôde ser cão-guia, porque ele teve um problema ortopédico, né, isso às vezes acontece. E eu fiquei extremamente triste, isso me impactou demais, porque o meu objetivo não tinha sido alcançado, que era contribuir com a formação de um cão-guia. Durante muito tempo, quando eu falava sobre isso, eu ficava emocionada, eu ficava com a voz, né, embargada aqui,
Até que passou, né, participei de outras ações que eu também pude compartilhar, que eu também pude auxiliar, na formação, né, de outros cães. E o que que acontece daí quando, o Baruch, né, o que que aconteceu com o Baruch nessa situação? Ele é doado, ou ele continua algum outro trabalho dentro da escola? Sim, no meu caso, né, o Baruch, ele voltou para mim. É comum que a família socializadora, quando o cão não pode ser, quando ele não pode seguir para ser cão-guia, que pode ser um problema de saúde ou pode ser um problema de comportamento, a primeira opção sempre é voltar para a família socializadora, porque já é a família que já tem um vínculo com aquele cão. Se a família não pode, esse cão vai ser doado para alguma outra família já de vínculo da escola. Pode ser que uma família socializou um cão, ele seguiu no treinamento, pôde ser cão-guia, e a família adota um cão que não pôde, né. Então o Baruch segue comigo, ele tem 11 anos, Ah, ele tá com continua sendo muito bem cuidado, faz fisioterapia, em casa, né, tem todo o cuidado dele, tem a veterinária ortopedista que acompanha ele, que chama Ellen também, inclusive. E depois eu adotei o Honey. Então, a adoção do Honey foi essa situação. Eu não socializei o Honey. Outra família socializou o Honey. Quando ele não pôde ser um cão-guia, eles estavam numa situação de um problema de saúde na família, eles não puderam ficar com esse cão, né? E aí o Honey foi adotado por outra família, que aí, por algumas questões também não ficou com ele, aí devolveu. E eu adotei o Honey. Eu estava num período que eu tinha, um cachorro que tinha morrido já, velhinho, de 15 anos, né, Nossa, morreu das questões de de idade idade, né. mesmo, e ele era o grande companheirinho do Baruch, né, e aí eu lembro que eu falei: "Olha, então vou adotar um cão, né, para que o Baruch tenha uma companhia". E uma outra colega de trabalho, aí já vem uma outra história. Uma colega de trabalho que está, dentro do espectro autista, que recebeu um cão da escola Ellen Keller, aí daqui a pouco eu já falo dela. Uhum. Ela me falou: "Olha, tem um cão lá na escola, ele foi adotado, foi devolvido, e a escola está procurando uma outra família para ele". Então eu entrei em contato, e aí eu adotei, então ele está comigo desde 2022. Ah, ele então não tá sendo preparado para. Como ele não pôde ser cão-guia, a princípio ele foi doado, foi adotado por mim para que ele Uhum, fosse um cão comum, não é, uhum. assim como o Baruch é um cão comum. Como a escola Ellen Keller tem agora um trabalho adicional de serviços assistidos por animais, então eu juntei as 2 coisas, eu comecei a trabalhar na escola e ele também está trabalhando, a gente brinca que nós 2 temos um contrato de trabalho. É. Né, porque a estatística de aprovação dos cães-guias, ela é baixa em todo o mundo, é uma média Nossa, de 28%. Então, de cada 10 cães que vão para a socialização, aproximadamente 3 deu certo. conseguem ser cão-guia. Tem diversos Nossa. problemas aí no meio do caminho. Então, esses cães que não foram cães-guia, agora existe um trabalho deles serem treinados para serviços assistidos por animais, que é agora o que eu e outros profissionais fazemos na Uhum. escola, que é visitar instituições de pessoas com deficiência, de lares de idosos, para que a gente faça visita com os cães e em cada lugar tem o trabalho tem um objetivo. Ah, no Na caso, APAE, né, a gente visita a APAE, visita outras instituições com crianças. então quer dizer que desses 7 cachorros que voltam para a escola, vocês pegam um deles e levam para pai, levam para alguma outra instituição, e lá ele fica daí para aprender a conviver com aquelas pessoas? Não, não é bem assim. O cão, ele vai ser doado para alguém, né, ele não, a escola não pode ficar com o cão. Então ele ou volta para a família socializadora ou ele é doado para outra família.
ninguém que está na fila de cão-guia. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu adotei o Honey, ele foi um cão comum por algum tempo, até eu começar a trabalhar na escola de cão-guia, num período em que a escola estava iniciando o serviço de assistidos por animais. Então, ele é meu, eu sou a tutora dele. Então, ele vai comigo nas instituições. Eu e ele estamos aprendendo com uma instrutora que presta um serviço para a escola. Então, ele, os outros profissionais da escola estamos aprendendo uma outra categoria de trabalho com cães, né? Porque o cão-guia, ele é um cão de assistência, né? Vou abrir um parênteses aqui. Né? O cão de assistência é aquele cão que pertence a uma pessoa para atender uma necessidade dela. O Hum, cão-guia atende à necessidade da pessoa cega. uhum. Existe o cão de alerta médico. Né? Às vezes a gente vê nos vídeos um cão que uma pessoa vai desmaiar, a pessoa tem a glicose dela cai e o cão é treinado para aquela pessoa para identificar as situações em que aquela pessoa está em perigo e atender. Né? Então, esse Hum. é o cão de assistência. Ele Ah, pertence a uma pessoa para atender uma necessidade dela. Por exemplo, aí tem outra categoria que é cão de trabalho. Os então cães do bombeiro. por exemplo, que nem você comentou, né, 28% só que dá certo, né, o 30, vamos assim dizer, né. Então desses 7, a cada 10, 7 tá voltando, esses outros 7 eles vão participar dessa integração? Seria isso? É É que eu ampliei um pouco a resposta. Então, tem o cão de assistência, o cão de serviços assistidos por animais é diferente. Ele pertence a alguém e ele vai ser treinado para fazer visita. ah, Então, vou tá. dar o exemplo, né? Voltando ao Uhum. exemplo do Honey. Nós estamos recebendo treinamento. Então, nós vamos na APAE, de balneário. A equipe de profissionais, por exemplo, que nós combinamos, né? Durante as sessões de fisioterapia dos alunos, o Honey vai participar, ele vai ser um mediador. Ele vai auxiliar, fazer com que aquele trabalho de fisioterapia, que às vezes é doloroso, né, Uhum. que ele seja um pouquinho mais agradável. O cão é sempre um mediador, um cão de serviços assistidos por animais. Nossa. Numa clínica que tem, uma clínica particular, que atende crianças autistas, que tem o trabalho de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de fisioterapia também, de psicologia, o cão participa como um mediador, né? O principal é a fono, a terapia ocupacional. O cão auxilia na atividade com aquele profissional. O meu papel é manter o cão sendo gentil com a criança, e aí o papel da psicóloga, da fono, é fazer a atividade dela, e com o cão ali, a criança vai ficar muito mais interessada em fazer aquela atividade. Então, isso é serviço assistidos por animais, e que a escola está iniciando um trabalho agora. Tem alguns cães e alguns profissionais que trabalham na escola fazendo isso. É, é tão grande que a gente passaria aqui um dia conversando sobre, né. E eu queria te perguntar, Alessandra, que mensagem você deixaria para o pessoal que está nos assistindo hoje, sobre o cão-guia, sobre não só sobre o cão-guia, né, mas sobre os animais em específico, né. O quanto eles têm a nos ensinar, né, sobre empatia, sobre amor, sobre lealdade. Que mensagem você deixaria para o povo que está nos assistindo hoje? Olha, os cães têm a ingenuidade, o amor puro. Quando você tiver a oportunidade de ver um cão em trabalho, né, guiando uma pessoa cega, tirando a pessoa cega do perigo, né, que é esse trabalho que você faz, é que ele faz, né, você vai ver o quanto eles têm um amor incondicional por nós, né, às vezes, nas situações, né, que o cão é abandonado, que a gente vê por aí, e às vezes esse cão vê o tutor de novo, ele não tem raiva do tutor, né, ele Uhum. fica feliz porque ele encontrou. A gente, ser humano, tem raiva, né, tem vontade de agredir aquela pessoa, mas eu acho que o que eles nos ensinam, né, é o amor incondicional, é o não julgamento. É, que doideira, né. A gente não falou, eu fiz um parágrafo ali sobre pessoas autistas, eu acho que é legal Ah, também. aham.
É. Que a escola também, é uma das coisas, né, que a escola pôde fazer, é entregar o cão para famílias que têm crianças autistas e que tem auxiliado Então já não é mais só por muito. questão de cego, né? Eu Isso. posso É fazer, aque então, entre eu posso aqueles fazer essa, 7. eu posso fazer essa pergunta, então, que além de pessoas cegas e com baixa visão, vocês agora estão fazendo esse outro serviço para... Não, eu acho que a Que pergunta pergunta seria? a pergunta é assim, ó, continuando naqueles cães que não puderam ser cão-guia, que Ah, outro trabalho que eles fazem? uhum, Porque aí eu posso explicar. uhum. Legal, essa do autista é Uhum, bem importante também. sim. É, então esses animais que eles acabam voltando, né? Uhum. É, que outro trabalho que eles possam estar realizando que vai ajudar a sociedade, né? Sim, temos esse exemplo. Então, os cães que não puderam ser cão-guia, que talvez não foram adotados por uma família, eles nós temos experiência de doar o cão para famílias que têm crianças dentro do espectro autista. Esses cães são doados como cão de companhia, sem nenhuma responsabilidade de tratamento, de treinamento, porque eles não receberam um treinamento específico para isso. Hum, Eles entram naquela família e eles são cães de companhia. Mas o que a gente tem de retorno é de muita melhora na socialização, porque a característica principal do transtorno do espectro do autismo é uma dificuldade na socialização, na interação social. uhum. Então, a proximidade com o cão faz com que as crianças possam ter um pouquinho mais dessa interação. Então, nós temos histórias na escola de retorno maravilhosas Nossa, do que legal. como auxiliou essa criança, essa família, né? Eu trabalhei com uma pessoa adulta que recebeu um cão da escola e ela também, ela tinha muitas restrições, né? Ela pedia para sentar no canto, ela usava o abafador porque o barulho, né, do ambiente Incomodava ela. incomodava muito. E ela recebeu um cão da escola e melhorou muito a socialização dela, no Nossa. ambiente de trabalho, e ela teve uma evolução tão grande, ela passou a ser procurada por outros funcionários, outros, né, trabalhadores da empresa que tinham filhos autistas e que Nossa. acabavam perguntando para ela tanto sobre o cão, sobre outros trabalhos. Ela acabou virando uma referência dentro da empresa sobre esse tema. Tinha a Semana da Saúde, então ela se preparou, nós combinamos, né? Eu e as pessoas que trabalhávamos lá, nós combinamos e ela deu uma palestra junto com uma outra psicóloga sobre pessoas autistas. Então, aquilo foi o auge de exposição que ela conseguiu suportar, e tudo isso porque ela recebeu um cão da escola, ela foi melhorando a socialização, ela se sentia segura com ele, né? Porque o cão vai trazer uma segurança para a pessoa. Uhum. Então, ela chegou nesse, né? O que eu acompanhei, né? Uma história que eu acompanhei, esse nível de de desenvolvimento da pessoa. E existem outras histórias na escola. Recentemente teve um encontro das famílias que receberam os cães e nós ouvimos diversas outras histórias do quanto o cão trouxe benefício não só para aquela criança, para a família toda. Nossa. Então daí então funciona assim, né? Eu fiquei aproximadamente um ano com o animal. Esse animal ele vai tentar vão tentar inserir ele numa família, né? Com uma pessoa cega. Se não der certo, que a margem é de 30% que dá certo, né? Se não der certo, esse animal ele vai voltar para a escola e daí eu tenho a preferência de poder ficar com ele. Ou no caso, por exemplo, nessa questão, se tiver uma pessoa autista já cadastrada, vai direto para essa pessoa. Deixa eu Existe só. alguma preferência nisso Uhum, ou como é que funciona essa isso, deixa eu parte? só resumir aqui um pouquinho. Que desculpa, acho que tu misturou um pouquinho. Então, o cão nasce na escola, vai para uma família socializadora, Isso, fica um ano, essa família cumpre a sua função, esse cão isso. volta para a escola, passa por um treinamento
para aprender os comandos para guiar o cego. Isso, aham. Aí se não Aí deu tem certo. isso, mas nesse período, que é o mais importante, tem as pessoas cegas na fila Uhum. e tem os cães em formação. E não é assim a primeira pessoa da fila e o primeiro cão, existe também uma necessidade de um encontro. Ah. Uma pessoa alta e forte precisa de um cão que seja alto, que tenha uma velocidade que consiga acompanhar. Uma pessoa mais Hum. baixinha precisa de um cão mais baixinho, temperamento. Então, tem esse período de que Uhum. precisa combi Então não necessariamente ele foi para aquele cego, não deu certo, ele pode então ser destinado para outro cego também. pode, mas isso é exceção. Todas as avaliações são feitas antes, né, Uhum, para que aconteça a união, né, para uhum, que aconteça, o vínculo, e aí essa pessoa cega que recebeu o cão continua em período, né, de adaptação com a escola. Aí o que eu estou falando é daqueles outros que não puderam, né, dos uhum. outros 70% que não puderam ser cão-guia, né, que você perguntou Ah, ali. no caso, tá, acho Os que eu entendi, serviços assistidos por animais. eu entendi errado, na minha cabeça eu entendi bem errado mesmo. Na minha cabeça, por exemplo, 10 animais foram ser cão-guia, foram para 10 cegos, né. Desses 10, 7 voltou, então não é isso. Desses 10, 7 não pôde ser cão-guia por alguma igual o caso do Honey, né. Exato, Ah, agora exato. fez sentido. Desculpa se eu não me fiz Não, eu entender. acho que eu que comi Uhum. bola aqui. Dos 10 que vão para família socializadora, Aham, é para famílias isso. isso, tem uma estatística Uhum, aí, né, de alguns cães que não podem, e aí esses que não puderam ser cão-guia, eles uhum. estão sendo treinados para outros serviços. Ah, Esse aqui, dos serviços assistidos por animais, eu adotei esse cão, que não pôde ser cão-guia, e agora cão-guia de pessoa cega. uhum, Então agora ele está em treinamento para serviços assistidos por animais. Ele continua contribuindo para a sociedade. uhum. Não pode Ah, ser para uma pessoa cega, mas para várias pessoas que estão na APAE, que uhum. estão numa clínica que atende pessoas neurodivergentes, num lar de longa permanência para idosos. Então, é dessa maneira Ah, agora que, fez bem que sen ele está prestando os serviços dele, uhum. né, para a sociedade. Ah. Hoje a gente aprendeu que alguns animais fazem muito mais do que companhia. Eles devolvem confiança, liberdade e esperança. Esse foi um episódio do Petcast Viva Bicho. Se você gostou, se você gostou desse bate-papo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe esse episódio com mais pessoas para conhecer essa história, porque toda vez que uma história é compartilhada, uma transformação também pode começar.